quanto realmente somos gratos pelo que temos, da forma que vivemos. Hoje eu trago uma reflexão para você, conversar com o seu filho sobre gratidão. Olá, meus amores! Bem-vindos ao canal Fraternum Kids. Gratidão, muito obrigado. São palavras que a gente escuta no nosso dia a dia, né? E isso tem se tornado até frases de camiseta, a gente coloca no Instagram. Mas o quanto realmente somos gratos pelo que temos, da forma que vivemos. Hoje eu trago uma reflexão para você, conversar com o seu filho sobre gratidão. Como sempre, a gente sempre traz um texto bíblico, né? Uma história bíblica de Jesus. O texto de hoje está em Lucas 17, a partir do versículo 11. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui. Jesus cura 10 leprosos. Mas antes vamos fazer um contexto aqui do que é a lepra e como viviam os leprosos naquela época. A lepra são feridas que deixam o corpo todo, que são tomados pelo corpo todo de uma pessoa. E na época de Jesus, os leprosos eles eram colocados, não podiam conviver com todo mundo em sociedade, até porque a lepra é uma doença contagiosa. Então, imagine todo mundo ficar ferido por aí. Então, os leprosos eram colocados para fora da sociedade, viviam à margem da cidade e só conviviam realmente com outros leprosos, não tinham um convívio familiar, não tinha um convívio com seus amigos. E aí, dentro desse contexto, o que é a lepra hoje? Chamada de hanseníase. E até bem pouco tempo atrás também, até mesmo aqui no Brasil, os hospitais para leprosos, para a hanseníase, era colocado afastado da cidade, eram chamados de leprosários. E hoje em dia é mais tratado como realmente a hanseníase. E aí você pode conversar sobre isso com o seu filho, mostrando para ele o que é a hanseníase e como é que viviam as pessoas naquela época da lepra e como eram tratadas aquelas pessoas, porque as pessoas os leprosos não podiam chegar perto de outras pessoas. Então eu imagino que devia ser muito triste a vida de um leproso naquela época, na época de Jesus. E aí, o que acontecia? Jesus estava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia, entre uma cidade e outra, porque era assim que viviam as pessoas naquela que tinha lepra. E aí, colocando no contexto, você pode conversar com a sua criança, depender da idade, tudo tinha que ficar fora da cidade, tinha que ficar entre uma cidade e outra, vivia entre uma cidade e outra, né? E às vezes até conta sobre alguns portões da cidade. E aí, quando Jesus estava entrando num povoado, 10 leprosos foram encontrar com ele. Mas você pensa que eles foram lá apertar a mão de Jesus, abraçar Jesus? Não. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. E Jesus realmente teve pena daqueles leprosos. Sabe por quê? Jesus imaginou como é ruim viver longe da família, longe dos amigos. E aí Jesus teve pena deles. E aí Jesus falou assim, vão. Olha só, Jesus já teve pena deles. Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Aí, quando iam pelo caminho, eles foram curados. Antes de chegar até o sacerdote, eles já tinham sido curados. Olha que maravilha! E quando um deles, inclusive esse era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Quando eles pediram aquilo ali a Jesus,
Eles já tiveram no coração deles a fé que Jesus ia mandar um milagre para eles, iam curá-lo. Mas, quando eles perceberam a cura, o samaritano voltou, louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Vocês conseguem perceber aqui que Jesus também dá importância à gratidão? Apesar dele ter curado 10, apenas uma pessoa voltou para agradecer. E aí a gente usa muito a frase gratidão, mas vocês já pararam para pensar quantas pessoas realmente são gratas pelo que têm? Provavelmente você conhece alguém que seja negativa, que sempre vê o lado ruim das coisas. E aí aquela pessoa está sempre estressada, não consegue viver uma vida de leveza. Ensine ao seu filho sobre gratidão para que ele possa focar naquilo que é bom, naquilo que de bom aconteceu, de positividade. E apenas um leproso voltou para agradecer Jesus. E em nossa vida, às vezes a gente tem um monte de gente que não são gratas, que não consegue agradecer pelo que tem. E isso eu não estou falando simplesmente de agradecer ao outro por algo que lhe aconteceu de forma mecânica, muito obrigado, porque isso às vezes as pessoas fazem simplesmente por educação, mas não tem nisso um sentimento real de gratidão. E aí a gente vê aqui que Jesus se importou com a ideia da gratidão e ele se importa com isso. Porque 10 foram curados, mas apenas um voltou. E é a pergunta que Jesus fez, né? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? Como é que a gente tem impactado a vida das nossas crianças com gratidão? Quando a gente é grato, quando a gente consegue perceber as coisas boas que nos acontecem, de forma realista, mas ver o lado positivo das coisas, a gente consegue levar a vida de uma forma mais tranquila, de forma que as coisas boas venham nos acontecer. A Bíblia fala no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando algo de ruim acontecer com você, com a sua criança, tente ver pelo lado positivo, pelo o que de bom aquilo lhe trouxe. É claro que tem coisas que são tão desastrosas, uma tragédia tão grande, que a gente não consegue ver nada de bom naquilo ali. Mas, por exemplo, né, a pandemia é uma coisa horrível, a pandemia. Mas tem algo de bom na convivência familiar. Você consegue hoje conviver muito mais com seu filho do que antes da pandemia. E eu não estou dizendo aqui que bom que aconteceu a pandemia, mas teve algo de bom nisso. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma história que eu acho bem interessante, que é a história de um rei e de um servo. E o rei gostava de sair para caçar. E ele levava sempre o servo dele para aquela caça. E tudo que acontecia, ele agradecia. Ele dizia graças a Deus que isso aconteceu. E o rei já estava um pouco chateado com aquilo ali. Toda vez que acontecia algo de bom ou algo de ruim, o servo agradecia. E aí, um certo dia, o rei perdeu um dedo. E, nossa, é muito ruim, né? Imagine perder um membro, uma parte do seu corpo, né? Não é um membro, mas é uma parte do seu corpo. E aí você perdeu um dedo. E aí o servo disse, graças a Deus. Vocês não imaginam o quanto aquele rei ficou chateado. Aquele rei ficou muito chateado, tão chateado, que ele perdeu o dedo dele, uma parte do corpo dele, e o servo ainda diz, graças a Deus, agradecer por isso. O rei jogou aquele servo na prisão. E aí um belo dia ele resolveu. E o servo, sabe o que o servo disse ainda?
Graças a Deus, graças a Deus. E aí passou. O rei aí saiu para passear. E nesse passeio, para caça, né? Alguns índios, ele foi capturado e ele ia ser entregue como um ritual. Mas, quando ele viu aquela situação, os índios viram aquela situação do rei, que ele estava sem o dedo, não o entregou como sacrifício. A gente está falando aqui de uma história fictícia de canibalismo, né? Não é uma história real, mas dá pra gente fazer algumas alusões. E aí o rei não foi morto, não foi entregue como sacrifício, porque ele não tinha um dedo. E para fazer aquela entrega de sacrifício, tinha que ser perfeito. Aí o rei voltou-se para aquele servo. Disse: servo, eu quero te perguntar, por que você agradece tanto a Deus por tudo que acontece? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E aí ele tinha um sentimento de gratidão por tudo. Aí o rei então conta aquela história do que aconteceu. E aí o rapaz disse assim: graças a Deus que eu estava preso, porque se eu estivesse com você, eu que seria entregue como um sacrifício e não você, porque eu tenho todos os meus dedos. Então a gente vê nessa história algo interessante de gratidão que aquele servo tem diante da vida. E a gente tem que pensar sim nas coisas de bom. O que é que, diante dessa uma situação ruim, o que é que de positivo isso traz? É pensar pelo lado bom das coisas, não é sair da realidade. É dentro de uma realidade a coisa boa. E aí a gente para pensar um pouco como a gratidão impacta na nossa vida e na vida da nossa criança. Vamos conversar sobre isso? Qual é o impacto da gratidão na vida de uma criança? Você ensina seu filho a ser grato? Ser grato, como qualquer outro valor ou atitude, precisa ser ensinado. E vai muito mais do que ensinar seu filho a dizer muito obrigado. É sentir, realmente, ter um sentimento de gratidão. A gratidão, sentir-se grato, é uma emoção essencial para desenvolver os seres humanos, tanto emocionalmente como espiritualmente. Emocionalmente, porque as crianças, as pessoas que aprendem a ser gratas, elas conseguem ver o lado positivo das coisas. Afinal, o copo está meio cheio ou meio vazio? O meu está meio cheio. Temos que ver o lado positivo das coisas. E quando a gente ensina isso para a criança, a gente percebe que ela se torna realmente, consegue ver as coisas de uma forma mais positiva. Espiritualmente falando, a gente vê que o próprio Jesus Cristo, ele vê importância nisso, em ser grato. E tanto é que ele pergunta assim: mas não eram 9? Por que temos que ter esse coração grato? Porque o próprio Jesus Cristo, ele nos ensina isso. Muitas famílias, elas se dedicam, se esforçam a dar tudo para seus filhos. Uma frase que eu escuto muito é: eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive. E aí esquecem que foram justamente aquelas dificuldades que elas tiveram que ajudaram a desenvolver o seu caráter e também desenvolver o ser humano que elas são. Então, essa ideia de dar tudo para a criança que não teve, às vezes pode não ser algo, muitas vezes não é algo bom. E aí, a gente pode perceber que as crianças às vezes ficam muito mais com foco naquilo que não tem.
Outro dia eu estava conversando com uma das crianças, e aí as crianças estavam falando assim: minha tia, eu quero ter uma boneca assim, e sendo... eu não vou falar o nome da marca da boneca aqui, mas ela já tinha várias bonecas daquela marca. E aí ela queria mais uma boneca, sendo que ela já tinha tantas. E muitas vezes a criança quer outros brinquedos, jogos de montar, de brinquedos de montar. Eu já tenho não sei quantos brinquedos de montar, mas quer outro, já tem 8, quer 9. E aí as crianças ficam com foco naquilo que não tem. Eu já tenho não sei quantas bonecas, mas está faltando tal. Ensine a sua criança a agradecer pelo aquilo que ela já tem. E aí você vai ver com ela as bonecas que ela tem, os jogos que ela tem. E aí ensina a sua criança a agradecer até pelo dia da chuva, pelos dias de chuva. Marcou praia, marcou piscina para ir e choveu. Traga para sua criança algo de bom nesse dia de chuva. Faça jogos com a sua criança dentro de casa, brinquem com sua criança dentro de casa. Faça desse dia de chuva um dia memorável, um dia que eles vão guardar para lá para frente eles se lembrarem. Eu tenho ótimas memórias de dias de chuva. Dias de chuva na minha casa, a gente, quando eu era criança, eram os dias que eu brincava com meus irmãos. A gente ficava dentro de casa, que eu não podia sair, né? Estava chovendo. E aí a gente brincava de gude no tapete da sala. Eu tenho essa memória de chuva para mim de uma forma muito positiva. Meu marido, ele também tem, quando tá chovendo, ele diz assim: eu gosto desse cheirinho de chuva, lembra a minha infância. Então, construa boas memórias diante disso, de algo que podia ter gerado, inclusive, uma frustração para a criança, porque ela não foi à praia, não foi à piscina, não foi ao parque que vocês tinham planejado. O que vocês podem fazer nesse dia? Faça um reforço positivo com a sua criança desse dia. Não deixe que esse dia seja algo de decepção, de frustração, de algo negativo. E aí, ensina a sua criança a agradecer pelas pequenas coisas. Chuva, a comida. Algo que tem se perdido bastante entre as famílias é agradecer a Deus pelo alimento. Na hora das refeições, é importante que a criança entenda que aquilo ali é uma bênção. Ter o alimento é algo maravilhoso. Então, ensina a sua criança a agradecer pelo que tem. Eu queria o pão com queijo e presunto. Vamos agradecer a Deus porque Ele nos deu pão. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Uma frase que minha mãe dizia muito quando eu era criança, no chegar da escola, e ela dizia assim, eu dizia assim: minha mãe, o que é que tem hoje para almoçar? Aí ela falou assim: o que Deus deu. Vamos comer aquilo que Deus nos deu. Então, é você ter gratidão por aquilo que Deus nos deu. Através dos nossos pais, vamos agradecer a Deus pelo alimento. Ensine a sua criança a orar, a agradecer por aquilo ali. Agradecer pelo lápis de cor, pelo papel, pela pintura. Faça isso no seu dia a dia. E você vai ver que sua criança vai ter uma perspectiva de abundância. E vai se tornar uma criança muito mais positiva, olhar as coisas, né? O copo está meio cheio ou meio vazio. Olhar as coisas de forma positiva. Olha isso aqui, nesse dia a gente não foi à praia, mas foi muito legal porque a gente brincou com o papai, com a mamãe, de quebra-cabeça, de outro jogo que vocês tenham, que vocês gostem. E que a criança vai perceber que aquilo que elas estavam planejando, que era muito bom, claro que vai acontecer esse dia da praia, vai acontecer o dia da piscina, mas não deu porque choveu. Vamos ser gratos e perceber que algo de bom vem também quando aquilo que a gente planejou não deu certo. E aí
Você vai criar na sua criança isso, né? De uma forma mais... Ela vai se tornar uma criança mais amigável, mais segura. Porque quando algo de ruim acontece, né, também vem junto algo bom. Nem tudo é 100% ruim, né? 100% negativo aquilo que aconteceu. Vamos ver o que tem de bom dentro disso aí, nessa história toda. Então, é algo que você pode trazer, conversar com seu filho, e não só com a conversa, mas também com as ações daquilo de bom que você pode trazer para o seu filho. Um bom exercício, o pote da gratidão. Que aí é um momento que você pode tirar com ele para fazer um artesanato bacana, enfeitar, pegar um pote, enfeitar. E ali você pode pedir para ele, pinta aqui pra gente fazer uma pintura no pote ou no papel e passar pro pote. Decorar da maneira de vocês. E aí você vai começar a escrever aquilo que você tem para agradecer. E aí sua criança, ainda que ela não saiba escrever ainda, ela pode fazer um desenho daquilo que ela tem para agradecer. Então ela vai ter foco naquilo que ela tem e não naquilo que lhe falta. Já viu que tem pessoas que estão sempre focando naquilo que não tem? Será que essas pessoas não vivem buscando, correndo atrás e esquecem de viver aquilo que já tem, de quanto podem ser felizes e satisfeitas com aquilo que elas têm? Eu vou ser feliz quando? Não, a hora de ser feliz é agora. Eu vou ser feliz quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver uma boneca tal, quando eu tiver o carro tal, o carrinho tal, o jogo tal. Eu vou ser feliz agora. E isso já é tratado desde criança. Até mesmo essa questão de novo da chuva. O dia de ser feliz é agora, mesmo no dia de chuva. Quando o sol aparecer, a gente vai continuar sendo feliz na praia, continuar sendo feliz em outras situações. E não com foco, hoje não deu para ir à praia, e aí eu vou ficar entediado dentro de casa, vou ficar chateado. Não, vamos brincar, vamos fazer desse dia um dia legal, um dia memorável, um dia incrível dentro de casa. Faça o pote da gratidão na sua casa, junto com o seu filho. Incentive seu filho a fazer. Faça isso com toda a família. E aí, coloque aqui pra gente o que é que você achou, como está sendo isso para você na sua casa, como tem sido a conversa sobre os textos bíblicos. Conta aqui pra gente. Deixe também as suas sugestões. Curta, compartilhe o nosso canal. Um beijo e até a próxima. Até o próximo vídeo.